Na jornada da vida, todos nós enfrentamos desafios. Uma doença, um filho que se afasta, um casamento que acaba, o emprego que perdemos. E nestes momentos, os sonhos não passam de um amontoado de frustrações. Os sorrisos transformam-se em lágrimas, as comemorações dão lugar ao pranto e precisamos lidar com os piores sentimentos. Nessas fases da vida, é comum surgir ansiedade, medo, estresse e pânico. Precisamos procurar ajuda, identificar os gatilhos, ressignificar as experiências, mas acima de tudo, devemos viver sob o cuidado de Jesus. Em seu ministério terreno, o Filho de Deus intencionalmente esteve com as pessoas que enfrentaram as piores crises em sua vida. Ele ensinou, aconselhou, cuidou e amou. Vivendo a fragilidade humana, nosso mestre sentiu tristeza, abandono, agonia e o terror da morte. É preciso olhar a vida na perspectiva do cuidado de Jesus e jamais enfrentar os problemas sozinho. Precisamos lembrar do convite dele a todos os que sofrem. Vinde a mim. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Muito bom nós estarmos reunidos na presença do Senhor. Hoje nós vamos iniciar a segunda mensagem da nossa série Vinde a mim. Essa série tem o objetivo de nos apresentar vários ensinamentos de Jesus, como é que nós vamos viver a nossa vida sob o cuidado de Jesus. Como que nós vamos lidar com as dificuldades, com os problemas, com as frustrações, com os medos que todos nós enfrentamos ao longo da nossa caminhada cristã. E a minha proposta é apresentar a vocês, em cada uma dessas mensagens, tanto eu quanto os próximos pregadores, os ensinos de Jesus específicos em cada uma destas áreas. Então eu quero convidar você a fazer uma reflexão nessa manhã, nesse tema, vencendo a ansiedade. E eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 12, do verso 22 ao 32. Será que é bom trocar ali? Será que é por causa da espuminha? Está adaptando aqui, colocamos o microfone, mas ele perdeu aquela espuminha de... Lucas capítulo 12, versículo 22 ao 32, que diz assim: Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua própria vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham, não tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm, deem esmolas, façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói, pois onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Eu quero iniciar essa mensagem com uma pesquisa apresentada pela CNN Brasil,
com base nas últimas pesquisas da OMS, Organização Mundial de Saúde, que colocou o Brasil num dos pontos mais altos no ranking de ansiedade mundial. E essa reportagem diz o seguinte: 68% dos brasileiros sentem-se ansiosos e menos da metade busca ajuda. Essa é a realidade de muitas pessoas, de pessoas próximas de nós, como pessoas da nossa família, pessoas com quem nós nos relacionamos no dia a dia, pessoas que fazem parte do nosso trabalho, clientes, funcionários, amigos de negócio, pessoas com quem nós estudamos, às vezes na universidade, na escola, vizinhos, ou mesmo pessoas da nossa comunidade, da nossa igreja, gente que está aí do nosso lado, semana após semana, com quem nós conversamos e compartilhamos a fé, e também, para não dizer, nós mesmos. Nós enfrentamos situações adversas na nossa caminhada. Há várias circunstâncias que elas se apresentam tirando de nós aquilo que a gente denomina de capacidade de administrar a própria vida. Você já parou para pensar nisso? Como nós lidamos de forma diferente dependendo das circunstâncias que se apresentam. Por exemplo, alguns irmãos aqui estão gripados. Ninguém chegou desesperado dizendo assim: pastor, ore por mim, porque provavelmente eu vou morrer por causa dessa gripe. Ninguém faz isso. Porque estar gripado, embora não seja agradável, é algo que a gente considera administrável. Então você vai no médico, você pega uma receita, ou vai numa farmácia, compra um medicamento, um analgésico, um antitérmico, e você tem aquela sensação de que está sob controle. Aí você vai lá, faz uma pesquisa e você descobre que o vírus da gripe tem um ciclo e você diz assim: graças a Deus, já passou a fase da dor no corpo, já não tenho mais febre, provavelmente não vou ter nenhuma infecção e eu estou melhorando. Você está administrando. Mas quando alguém recebe um diagnóstico de uma doença que a medicina não tem tantos recursos, qual é a sensação? Aí sim é uma sensação de desespero. Um câncer, por exemplo. Ninguém diz assim: olha, um câncer é uma coisa tão simples. Mesmo você podendo fazer quimioterapia, mesmo você tendo um centro oncológico onde você vai fazer um tratamento, mas você fica assim: puxa, é algo que eu não consigo administrar. É algo que eu vou depender de muitos recursos. E aí a gente comete o erro, né? Depois de fazer tudo, decide orar. Não é a frase? Irmãos, já fizemos de tudo, agora só oração. A oração deveria vir antes. Mas nós percebemos que é uma situação inadministrável. Quando você tem uma conta para pagar, você tem uma fatura do cartão de crédito, você tem uma despesa fixa no final do mês, mas você tem uma renda, você tem um trabalho e você sabe que no final do mês você vai receber um valor que vai ser suficiente para você pagar aquela conta. Você se preocupa, mas está dentro da sua administração. Então essa é uma circunstância. E se você estiver desempregado? E se você estiver negativado? E se você tiver dívidas que você não tem recurso algum para pagar? É uma situação que te causa desespero, porque você vai estar dentro de um quadro que você chama de inadministrável. Então nós falamos sobre fé, nós cremos no que diz a palavra de Deus, mas nós também nos sentimos confortáveis quando a situação é administrável. Ninguém gosta de viver uma situação que não consiga administrar. É por isso que ninguém gosta de imprevistos, ninguém gosta de fatalidade, de notícias ruins. Essas coisas tiram o nosso chão, viram a nossa vida de cabeça para baixo e nós nos sentimos vulneráveis. Esse ambiente é um ambiente propício para sentimentos como ansiedade. Esse ambiente gera em nós preocupações excessivas, gera em nós sentimentos de fracasso, gera em nosso coração sentimento de que nós não somos capazes ou competentes para resolver determinada situação e rouba de nós a segurança absoluta na vontade de Deus, porque é difícil você aceitar que Deus, sendo bom, sendo amoroso, sendo soberano, permite que situações difíceis aconteçam na sua vida ou na vida de quem você ama. É difícil você equalizar isso. Poxa, se Deus é bom, se Deus está no controle de tudo, por que a minha vida está assim? Por que a minha família está passando por isso? E é diante desse quadro que a gente vê o risco de enfrentarmos crises de ansiedade.
Então nós precisamos vencer a ansiedade. A ansiedade, ela gera em nós sentimentos ruins e ela cria esses ambientes que nós entramos numa verdadeira batalha. Portanto, surge então a seguinte pergunta: por que devemos lutar contra a ansiedade? O texto que nós lemos é uma resposta a essa pergunta. Porque o texto nos apresenta Jesus dando diversos ensinos a várias pessoas. No início do capítulo 12, diz o seguinte: nesse meio tempo, tendo-se juntado uma multidão de milhares de pessoas, Jesus está ensinando sobre vários assuntos que têm a ver com a vida. Jesus era um mestre e ele está orientando as pessoas. E nesse momento ele se volta aos discípulos, porque o texto diz que as pessoas eram tantas ao ponto de se atropelarem umas às outras. E então Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos. E qual é o contexto da conversa de Jesus? Primeiro, Jesus diz assim: tomem cuidado com relação ao ensino dos fariseus, dizendo que o ensino deles é um fermento. Jesus diz assim: não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem fazer nada com relação à alma. Jesus diz assim: quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Depois Jesus diz assim: quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes, não temam sobre o que vocês vão falar, porque naquele momento o Espírito Santo ensinará vocês sobre o que vocês devem falar. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está falando sobre uma vida de luta, de perseguição, mas do cuidado de Deus e da provisão de Deus. E sabe o que me chama a atenção nesse texto? É uma pessoa ansiosa, dentro daquele contexto de milhares de pessoas, levanta-se e questiona Jesus sobre um assunto que não tem absolutamente nada a ver com o que Jesus está dizendo, porque a ansiedade faz isso. A ansiedade, ela cria cenários na sua mente. Ao mesmo tempo em que você ouve algo, você pensa em outra coisa. E do nada, um homem se levanta e diz assim: Senhor, pede para o meu irmão dividir comigo a herança. Ora, irmãos, o que essa pergunta desse homem tem a ver com o que Jesus está dizendo? Parece que esse homem ansioso está completamente fora do contexto, fora de si. Ele olha para Jesus objetivamente com uma intenção. Jesus é alguém que tem autoridade para ensinar e ele pode me beneficiar financeiramente. Essa é a preocupação desse homem. Jesus está ensinando sobre tantas coisas e a única preocupação desse ansioso financeiro é: Senhor, pede para o meu irmão dividir herança comigo. A resposta de Jesus: rapaz, quem me colocou como juiz entre vocês? E aí Jesus então cita uma parábola. E ele diz assim: tomem muito cuidado com a ganância. Tomem muito cuidado com a excessiva preocupação pela vida. Tomem muito cuidado com o exagero no cuidado da sua própria vida, nos detalhes e naquele planejamento excessivo que vocês fazem, acreditando que vocês podem administrar a vida de vocês, porque a vida de um homem não consiste nas suas posses. E aí ele diz: um certo homem, empreendedor, fazendeiro, riquíssimo, esse homem foi tão bem sucedido na sua vida financeira que ele chegou a um determinado momento pensar da seguinte maneira: vou destruir os meus armazéns, os meus celeiros, e vou reconstruir outros ainda maiores. Vou expandir os meus negócios e vou recolher toda a minha lavoura. E eu tenho tantos recursos que eu posso comer, beber, folgar, e eu vou descansar de todo o meu trabalho e vou dizer à minha própria alma, ou seja, a essência da minha própria vida, o sentido da minha existência, e vou dizer o seguinte: regala-te, aproveita ao máximo, usufrui de tudo, você é bem-sucedido, você alcançou o topo, você é alguém que se diferencia entre todos, você tem para esbanjar, você tem para muitos e muitos anos.
E aí o Senhor Jesus diz na parábola que naquele dia seria pedido a alma daquele homem e o que ele preparou para quem seria. Perceberam o que Jesus está fazendo? Jesus está fazendo a trajetória contrária da pergunta do homem que falou sobre herança. Jesus está apresentando um cenário, levando-nos a pensar sobre o sentido da vida e o que o dinheiro interfere nisso. Interessantemente, ao dinheiro é o único recurso ao qual Jesus atribuiu o nome de uma divindade. Só o dinheiro. Jesus chamou o dinheiro de mamon. Jesus chamou o dinheiro de um Deus. Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro. E aqui dentro desse contexto, irmãos, eu gostaria de apresentar então para vocês algumas características da ansiedade. O perigo da ansiedade. Por que então nós devemos lutar contra ela? Primeiro, porque a ansiedade é destrutiva. A ansiedade destrói nossa paz. A ansiedade, ela faz com que aquilo que talvez, se você não tem certeza, o que é uma possibilidade, o que é uma incógnita, que você não sabe se vai acontecer, já se materialize na sua vida, no presente momento, trazendo sofrimento para você. Então ela destrói literalmente a nossa vida. Por isso, ele diz assim, dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou, portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Qual era a preocupação daquele homem que queria que fosse dividida a herança? Estabilidade, recurso, preocupado com o corpo, preocupado com a comida, preocupado com a bebida, preocupado com as coisas que nós também nos preocupamos. Não sejamos hipócritas aqui dizer assim, não, esse homem se preocupou com alguma coisa que eu não me preocupo. Todos nós nos preocupamos. Mas o problema não é em si estar atento a essas necessidades, mas é permitir que isso se torne o nosso Deus, que ocupe completamente as nossas preocupações, a nossa mente, de forma que a gente não viva diferente, não viva para Deus, para a glória de Deus, porque todo tempo nós estamos preocupados com a comida, com a bebida e com as realizações. Numa época materialista como essa que nós vivemos, numa época em que a pessoa é reconhecida não pelo que ela é, mas pelo que ela tem, isso é um grande perigo, é por isso que nós somos tão estéticos, né? Tão preocupados com aquilo que vestimos, com o carro que temos, com a posição que ocupamos, com a casa que alcançamos. Isso está presente na sociedade porque isso faz parte da vida de consumo. É assim. As pessoas não te avaliam pelo que você é, mas pelo que você tem. Então, quanto mais eu tenho, quanto mais eu adquiro, maior é a minha posição na estratificação social. Não é assim que a sociedade vê? Não é isso que o mundo de consumo diz? Para você adquirir cada vez mais, para que você viva, para que você aproveite. Não é isso que diz os slogans das grandes empresas? Não é essa a promessa das Casas Bahias? Dedicação total a você? Não é a promessa do Grupo Pão de Açúcar, né? Para ver você feliz, o que é que se faz? Porque você é o centro. Não essa é a promessa do slogan da Nike, né? Just eat, né? Apenas seja, apenas faça. Não é a ideia do carpe diem, né? Do viva o hoje, viva o momento. Mas nunca do corandio, né? De você estar diante de Deus, da face de Deus, na presença de Deus. Vejam, meus irmãos, nós vivemos no mundo de consumo. Consumir significa ser. As pessoas personificam coisas e coisificam pessoas. Nós saímos de um movimento de pais de pet para virar pais de bebê reborn. Uma sociedade completamente perdida. De pessoas que querem trazer vida àquilo que é material. Aquilo que não tem vida. Nós nos relacionamos muito mais com o nosso celular do que com pessoas. O mundo tecnológico que nos leva nessa onda
E aí você fica o tempo todo olhando ser ou ter, e você fica assim, querendo as coisas, porque a gente acredita que ter as coisas nos dará sentido de existência. Jesus disse, não. Isso gera ansiedade, e a ansiedade nos destrói. Por isso que 68% da população é ansiosa. Isso não tem a ver com ser rico ou ser pobre, isso tem a ver com ser humano. Todas as pessoas estão suscetíveis a isso. Não tem a ver necessariamente com ser católico ou ser evangélico. Todos nós estamos suscetíveis a isso. Se nós não observarmos os princípios da palavra de Deus, nós viveremos ansiosos, e a ansiedade é destrutiva. Por isso, a ansiedade não nos poupa das preocupações de amanhã, mas rouba do dia de hoje a sua força. As pessoas levantam cansadas, levantam porque já estão sobrecarregadas de preocupações. Ou seja, por causa da informação que recebem, como alimentam sua alma, a vida corrida, a agenda cheia, não conseguem ter momentos de contemplação, momento de meditação. Um dos maiores desafios hoje é as pessoas meditarem na palavra de Deus. Nós somos muitas vezes, eu falo nós brasileiros, somos rasos demais. Nós não temos a cultura da leitura, nós não temos o hábito de apreciar a arte, por exemplo. Como é lindo, como é belo ouvir boas canções, mas nós queremos ainda ouvir as músicas que falam de triunfalismo. Como é maravilhoso ler as escrituras, mas a gente ainda prefere, em detrimento da palavra, ler livros de autoajuda. Eu não estou dizendo que nós não podemos ler outras coisas, mas elas não podem ocupar a prioridade no nosso coração. Nós ainda estamos muito preocupados em ouvir os coaches, em ouvir os treinadores de emoção, em ouvir grandes palestrantes, homens de sucesso, que é maravilhoso para o mundo de negócio, para o empreendedorismo, para o cuidado com a nossa saúde. Mas nada substitui a exposição da palavra de Deus. Então isso tem gerado muita ansiedade. E uma segunda característica da ansiedade é que ela é enganosa. A ansiedade nos engana. A ansiedade cria cenários na nossa mente que não existem, são enganos. E nós nos preocupamos, ocupamos de forma antecipada com coisas que não vão acontecer. Porque a ansiedade tem essa capacidade, ela nos seduz e nós ficamos o tempo todo criando aqueles cenários, imaginando aquelas coisas, e esse é um grande perigo. Isso esgota as nossas forças, nos impede de uma vida de oração. Uma das razões pelas quais nós não conseguimos nos dedicar um tempo maior em oração é por causa da pressa gerada pela ansiedade. Todo o tempo que não é investido em algo que vai resultar em dinheiro ou em conquistas, nós temos a mentalidade de que é um tempo perdido. Não é assim? Estou perdendo tempo, isso aqui é ócio. Não, eu não posso ficar orando, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer, eu preciso conquistar. Quando, na verdade, o Senhor abençoa aqueles que Ele ama e que o buscam enquanto eles dormem. Deus está cuidando de nós. Deus está suprindo as nossas necessidades. E o que é que Jesus vai dizer, então, aos seus discípulos? Ele diz assim, a vida é mais importante do que a comida e o corpo mais do que as roupas. Tanto aquele homem que provavelmente era um homem de poucas posses, que queria que o Senhor dividisse a herança, quanto aquele homem rico que o Senhor disse, essa noite vão pedir a tua alma, a sua vida acaba aqui. Todos eles estavam preocupados com a comida e com o corpo. Eles estavam preocupados com a roupa, eles estavam preocupados com a estética, e olha que interessante, o Senhor vai fazer duas comparações. Primeiro, do maior para o menor e depois do menor para o maior. Essa é uma didática de Jesus que eu fiquei encantado quando comecei a me aprofundar no texto. Vejam que primeiro ele diz assim, a vida é mais importante do que a comida. A vida é maior, a comida é menor. Para que você come? Para sustentar a sua própria vida. Se você disser assim, pastor, eu não vou comer mais a partir de hoje, a gente vai começar a contar os dias para você ser sepultado. Porque sem comida nós não vivemos. Então, Jesus disse assim, quem te dá a vida? Deus. Por mais que eu trabalhe, por mais que eu tenha recursos, eu não consigo aumentar uma hora que seja ao tempo estabelecido por Deus. Então o Senhor está dizendo assim, se eu te dou a vida, não te daria eu a comida?
Quer dizer, você se preocupa com o que é menor, quando na verdade eu dei para você o que é maior. A outra comparação, o corpo e a roupa. Por que nós nos vestimos bem? Porque é a forma como nós manifestamos a nossa vida, é a nossa existência. Vida e existência. Você me vê, sabe que eu existo porque você me vê. Não sou um espírito, não sou um ser etéreo. Você está me vendo aqui, você me abraça, você pega na minha mão, você vê a roupa. Então a roupa tem a preocupação de preservar o corpo. Por isso que uma sociedade, quanto mais imoral, mais nua ela anda. É exatamente o que a gente tem visto. A desvalorização do corpo. Mas a roupa gera em nós uma preocupação. Porque ela tem a ver com a nossa existência. E o Senhor está dizendo assim, quem que te deu o corpo? Foi você quem disse, hoje eu quero ser gerado no ventre da minha mãe? Claro que não. Quando você foi gerado no ventre da sua mãe, foi Deus quem determinou aquele dia. Ninguém escolhe o dia do seu nascimento. Então o seu corpo está aqui, a roupa está aqui, abaixo. O que é mais importante, o corpo ou a roupa? O corpo. E o Senhor está dizendo, e quem te deu o corpo? Te deu vida e te deu existência. Não vai te dar a roupa? Vocês se preocupam com o que é menor. E aí ele faz ao contrário. Parece que o Senhor está desenhando para a gente entender as coisas. E ele então diz o seguinte, olhem para as aves do céu. Observem os pássaros. E ele vai usar uma ave que para os judeus é tido como nojenta. Os corvos. Diz assim, olhe para eles. Você já viu alguma reunião de corvos? Você já viu alguma conferência dos corvos empreendedores? Você consegue imaginar um pardal falando para os outros? Gente, nós precisamos melhorar aqui a coleta de migalhas. Você já viu algum pardal treinando o outro, dizendo assim, olha, vai lá na casa do pastor, porque tal horas da manhã ele come pão e cai migalhas lá, e quem chegar primeiro vai recolher o maior número de migalhas? Não, você não vai ver. Você não vê as pombas, embora elas estejam reunidas nas praças, comendo as migalhas ali das pessoas, elas não estão motivando umas às outras, ao contrário, né? Elas competem. E o Senhor está dizendo assim que nós valemos muito mais do que as aves estão aqui, os corvos estão aqui, nós estamos aqui, porque nós somos a imagem e semelhança do Criador. Então ele inverteu a lógica, do maior para o menor, agora ele faz isso aqui. E ele coloca o menor e o maior. E ele diz assim, Deus, o Criador dos céus, nunca deixou uma ave morrer de fome. Quanto mais vocês, que valem muito mais do que as aves, do que os corvos. Então por que vocês ficam ansiosos? A ansiedade está enganando vocês. E aí o Senhor vai ao extremo de vez. Ele pega os lírios do campo. Poderia ter pego uma figueira, uma oliveira, uma videira, e ele vai naquilo que é tão volátil, e ele pega os lírios do campo e compara-se, ou compara a um dos homens mais ricos e poderosos que já existiu na história, Salomão. O Senhor vai de um extremo ao outro. Ele diz assim, vejam os lírios. Os lírios crescem, eles ficam lindos e maravilhosos, aí eles começam a murchar e eles secam e acabam. Salomão planejou tudo. Recebeu sabedoria de Deus, construiu o templo, foi o homem mais rico, influente, um polímata, um grande influente na época, um homem assim que tinha relações com todas as nações. Riquíssimo, riquíssimo. E o Senhor diz, nem Salomão, no auge da sua glória, com todo o seu poder e fama, se vestiu tão bem quanto o lírio dos campos. Precisa desenhar isso, irmãos, para nós. O nosso Deus, esse aqui quem está dizendo não é o apóstolo Paulo, não é o evangelista Lucas, não é Marcos. Eles estão registrando as palavras do próprio Deus. Jesus disse isso. Jesus disse para mim, Jesus disse para você, vocês valem mais do que as aves, vocês valem mais do que os lírios, o corpo de vocês é mais importante que a roupa, a vida de vocês é mais importante do que a comida de vocês. Então, fiquem tranquilos, eu vou cuidar de vocês. Sabe por quê? O apóstolo Paulo, quando tem um debate com os filósofos lá no Areópago, em Atenas,
Um dos grandes questionamentos até hoje da filosofia é: por que estamos aqui? Qual o sentido da nossa vida? Para onde iremos? Sabia que a filosofia não responde essas perguntas? Por mais que esses homens construam raciocínios, porque filosofar é a arte da imaginação, do pensamento, eles não conseguem encontrar respostas para isso. E eles, qualquer filósofo, se você questionar qual o sentido da minha vida, ele vai falar: procure uma religião, porque a filosofia não te responde isso. Se você quer uma resposta sobre vida, eu não consigo responder isso para você. E Paulo cita os seus poetas da época. E ele diz assim: porque nele nós existimos, nos movemos, porque somos criatura sua. Ele está falando sobre isso, sobre vida, sobre existência, nos movemos, sobre movimento. É exatamente as coisas que nós estamos preocupados. Uma outra pergunta para te provocar nessa manhã: qual a finalidade então da nossa existência? Se eu não posso viver ansioso, se a ansiedade é destrutiva, se a ansiedade é enganosa, se Jesus disse que a comida não é tão importante quanto o corpo, aliás, quanto a vida, que a roupa não é tão importante quanto o corpo, se eu tenho mais valor do que as aves, se nem Salomão, com toda a sua glória, poderia se comparar ao lírio dos campos, que são frágeis, que são tão vulneráveis, qual o sentido, então, da minha existência? E eu quero usar aqui 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Quando Paulo, respondendo à igreja de Corinto, que vivia mergulhada numa sociedade extremamente consumista, os pagãos da época, tudo que eles faziam tinha a ver com as suas divindades. Esse era o contexto dos gregos que haviam influenciado a igreja. Eles comiam carnes sacrificadas a ídolos, eles agradeciam as suas divindades, e aí Paulo fala exatamente o que é que Jesus está nos ensinando. Ele diz assim: assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, trabalhem, estudem, casem, tenham filhos, planejem, adquirem, tudo que vocês fizerem, faça tudo para a glória de Deus. Sabe qual é o sentido da nossa existência? Glorificar a Deus. Sabe por que você está aqui e eu estou aqui nessa manhã? Para glorificarmos a Deus. Sabe por que nós plantamos essa igreja aqui no Nova Europa? Para glorificar a Deus. Sabe qual é o sentido dos seus planos, dos seus objetivos ao trabalhar, ao alcançar alguma coisa? Para que Deus seja glorificado. Qualquer outra coisa que façamos em que Deus não seja glorificado é uma vanglória. Não servirá para nada, a não ser para nos condenar. Ou as nossas obras são de ouro, prata e pedras preciosas, que purificadas pelo fogo da presença de Deus se tornam muito mais puras e belas, ou ela é madeira, palha e feno, que deixarão de existir, porque a presença de Deus no dia do juízo é a sua Shekinah, um dos atributos visíveis é o fogo. É isso que Paulo se refere. À medida em que nós nos aproximarmos dele com as nossas obras, Senhor, olha aqui tudo que eu fiz, e o Senhor disser para nós: você fez isso para si mesmo. Eu não fui glorificado nisso. A presença de Deus tornará em nada aquelas coisas. No entanto, se nós fazemos para a glória de Deus, se nós objetivamos que Deus seja visto, exaltado naquilo que a gente faz, aí sim, tudo que nós fizermos será aperfeiçoado no dia do Senhor. Portanto, meus irmãos, eu quero apresentar o terceiro e último aspecto da ansiedade. A ansiedade é deformadora. Ela muda a forma como Deus nos apresenta a vida. Ela deforma a vida. Pessoas ansiosas, pessoas que não vencem a ansiedade, elas vivem de forma deformada. Elas não conseguem enxergar a beleza da vida. E a beleza da simplicidade da vida. De observar a própria vida. Eu citei semana passada na pregação no Novo Campos Elíseos. E eu disse aos irmãos assim: faça uma experiência. Escute o seu próprio coração. Vejam, Deus colocou no nosso peito, nessa caixa torácica aqui, Deus colocou um órgão maravilhoso, uma bomba que joga sangue para todo o seu corpo. Que beleza que existe nisso. Você imaginar que algo do tamanho do seu
o seu punho aqui fechado está ali, pulsando no seu peito. E nós vivemos ansiosos. E ele reflete isso, né? Com um ataque cardíaco. E você fica... Às vezes é necessário pôr a mão no peito. Fazer contemplação é isso. Pare, faça essa experiência. Um dia, entre no seu quarto, como Jesus ensinou. Feche a porta. Isole-se de barulhos externos. Coloque a mão no seu peito. Ore ao Senhor. E agradeça por saber que dentro do seu peito tem um coração batendo. Escute seu próprio coração e veja jorrar a fonte da vida. Que coisa maravilhosa, irmãos. Nada na medicina, na ciência consegue explicar como esse órgão começou a bater. E ele só para quando Deus determinar. E Deus te deu isso, está aí no seu peito. E às vezes nós estamos olhando para a vida de forma deformada, sem valorizar a beleza, sem valorizar a riqueza de ter saúde, de ter condições, de poder respirar, degustar um bom alimento, sentir um bom perfume, abraçar as pessoas, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos familiares. De ter uma vida mais lúdica, menos tecnológica, sabe? De sentar no chão, como disse o pastor. Se tiver muita gente, tira as cadeiras e senta no chão. Que coisa boa, as pessoas sentem falta disso porque nós fomos feitos para nos relacionar. Nós precisamos tanto uns dos outros que as pessoas vivem solidão na multidão, é impressionante. Vivem sozinhas, se sentem abandonadas, se sentem vazias. Por quê? Porque nós precisamos daquilo que é simples. Por isso Jesus disse, não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Ele não está dizendo assim, não trabalhem mais. Deixa, abre mão de tudo que você tem. Não, não é isso. Ele está dizendo assim, não busquem ansiosamente. A palavra ansiosamente, que pode ser traduzida com preocupadamente, é uma palavra que na sua raiz dá a ideia. O esforço imaginativo do grego é maravilhoso, porque a ideia é a seguinte, alguém que está num barco e que tem uma grande tempestade, e essa pessoa ainda está tranquila, segura de que vai dar tudo certo. Quando eu estudei essa palavra no original, eu me lembrei da tempestade no Mar da Galileia. Os discípulos estavam alvoroçados, preocupados e correndo de um lado para o outro. E aonde Jesus estava? Ansioso e preocupado também, dizendo, nossa, agora esse barco vai virar, e esse vento inesperado. Não, Jesus estava dormindo, na polpa do barco. E ele disse assim, mas vocês são homens de pequena fé. Ele manda acalmar o mar ali representando as turbulências da vida, as preocupações da vida. É isso. Nós estamos nesse barco na nossa jornada, as tempestades vêm, mas o Senhor está nele dizendo calma, o barco não vai virar. E ele acalma no momento certo. Por isso, ele então fez a seguinte comparação. Pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. No paganismo do Império Romano, os deuses eram maldosos, eles eram vingativos. Por causa da cultura dos gregos, que predominava na época, então os deuses se vingavam mesmo. Eles atacavam as pessoas quando queriam alcançar os seus objetivos. Veja isso na história do Monte Olimpo, dos deuses. E eles faziam muito isso, disputas entre si, Zeus, que era o maior deles. E aí o Senhor então traz algo novo, ele diz assim, que o nosso Deus é Pai. Se os pagãos vivem desesperados porque suas divindades são vingativas, diz assim, vocês não precisam ficar desesperados. Porque o Pai sabe que vocês precisam dessas coisas. Irmãos, quem é pai e mãe sabe o que isso significa. Nós temos uma filha, Joana. É óbvio que nós vamos dar a ela o melhor que nós podemos. É óbvio que quando a gente vai comprar roupa, a gente procura comprar uma coisa boa dentro das nossas coisas, mas o melhor calçado. Se preocupa se ela está se alimentando bem, porque ela é filha. Então a paternidade exerce preocupação. Envolve preocupação. Todo pai se preocupa com seus filhos. E ele está dizendo que Deus é o nosso Pai.
Ora, se eu sou pai e eu não vou fazer maldade com a minha filha, eu não vou enganar ela, dizendo para ela assim, ó, aqui um pão, e ela vai morder e falar assim, não, pai, quebrei o dente, o senhor me deu uma pedra. Eu não vou fazer isso com ela. Eu não vou falar para ela assim, ó, vem aqui que a gente vai comer um peixe, e de repente ela vai se ver enrolada numa cobra, dizendo assim, não é um peixe, isso é uma serpente, é uma cobra. Não é isso? Essa analogia? Ele falou, se vocês são maus, se vocês que não têm plena bondade no coração, vocês sabem dar boas coisas aos filhos de vocês, quanto mais o vosso Pai Celestial, se Deus é amor em sua essência, imagina que Deus vai desamparar os seus filhos. Que confiança nós temos em Deus, irmãos? A que nível chega essa preocupação ao ponto de nós acreditarmos que a nossa segurança está no nosso recurso? Por essa razão, o 12:34, o Senhor vai nos ensinar algo maravilhoso para nós. E o versículo diz assim, pois onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. E eu quero aqui apresentar para vocês duas coisas. Primeiro, tesouro aqui significa literalmente cofre, poupança ou investimento. É isso que o Senhor está dizendo. Aonde você tiver os seus recursos, aonde você tiver o fruto do seu trabalho, porque a gente faz isso, aonde estiver tudo aquilo que você se preocupa dia a dia e que você está trabalhando, aonde estiver, ali estará também a sua alma, fonte da sua vida e o seu caráter. Quando você vê notícias assim, político desvia milhões de reais do Ministério da Saúde, e aí você vai no SUS, você visita um hospital público, você vê uma pessoa deitada no corredor de um hospital, porque não tem leito, porque não tem médico, porque os enfermeiros estão sobrecarregados. Quando você vai numa farmácia pública e você vê a falta de medicamentos básicos para doenças controláveis como diabetes e hipertensão, e pessoas morrendo por causa disso, você fica assim, como pode um político ter roubado dinheiro que custou vida de pessoas? A resposta que o Senhor nos dá é essa, porque o coração deles, o caráter deles, a vida deles está no tesouro. Porque eles acreditam que o dinheiro pode dar para eles aquilo que nada mais nesse mundo poderia suprir. É por isso que não há fim. Já perceberam? Mais e cada vez mais. Muito bem. Então nós chegamos ao final dessa mensagem e eu quero provocar vocês a uma outra pergunta. Como nós conseguiremos viver nesse mundo extremamente consumista, de maneira que não sejamos ansiosos? Quais caminhos nós devemos seguir? E o próprio Jesus vai nos apresentar. E eu quero colocar aqui para vocês. O primeiro caminho que ele vai nos apresentar é o caminho da fé. Veja o verso de número 27. Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. O caminho da fé. Creia. E a fé que eu falo não é pensamento positivo. Isso é misticismo. A fé que eu falo é plena confiança em como Deus se revela nas Escrituras. Então, a fé é bíblica. Não é fé no que eu falo. Não é fé no que diz um guru, um pastor, um líder. Não é isso. É fé no que diz as Escrituras. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que ele cuida dos lírios do campo. Então Deus cuida de mim. A Bíblia diz que o pai sabe dar boas coisas aos seus filhos. Então Deus me dará boas coisas porque eu sou filho. A Bíblia diz que não devemos ter medo ao pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-nos o reino. Então eu creio no que a Bíblia diz. Podem dizer coisas a mais, eu não acreditarei. Podem dizer coisas que a Bíblia não diz, eu também não acreditarei. Eu acreditarei plenamente no que diz a Bíblia, porque a fé é bíblica. Então, o primeiro caminho é o caminho da fé. O segundo é o caminho do propósito. Veja o verso 31. Busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas. Quais coisas? Comida,
bebida, vestimenta lhe serão acrescentadas. Busque o reino. O reino é a manifestação soberana da vontade de Deus. Isso é o reino de Deus. Nós somos a igreja é a agência do reino de Deus. Você já foi numa agência de turismo? Entra numa loja da CVC. E aí você olha lá na vitrine e tá assim: viagem para Londres, promoção 10 parcelas. Aí você, curioso, entra e conversa com alguém que é responsável lá para vender as passagens. E aí você começa a falar e fica curioso, e a pessoa começa a encher o seu coração de expectativas. E a pessoa diz assim: é maravilhoso aquela cidade. Você precisa ver, olha, nós temos toda uma rede de hotéis. E você pode escolher os hotéis que você quiser. A gente faz para você um translado. Você não precisa se preocupar em sair, buscar um táxi. Nós vamos parar o ônibus na frente do hotel a tal horas. E você sai e nós levamos você. E você começa assim: uau, eu quero participar dessa viagem. Porque é uma agência que representa a possibilidade de você conhecer um novo lugar. A igreja é a agência do reino de Deus. Nós temos que viver de maneira a inspirar as pessoas para servirem a Deus. Nós precisamos viver de uma forma que as pessoas olhem para nós assim: eu quero conhecer esse Jesus. Eu quero fazer parte dessa comunidade. Eu quero amar esse Deus. Eu quero conhecer a sua palavra. Por quê? Porque nós estamos buscando o reino de Deus. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Por último, o caminho da paternidade, verso de número 32. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. É assim que Jesus nos apresenta Deus como Pai. A expressão de paternidade nos envolve, porque falar de paternidade é falar de acolhimento com os braços. Já recebeu um abraço do seu pai? Que coisa boa. Sei que algumas pessoas viveram traumas e experiências ruins com o seu pai humano, né? Não tendo o carinho, não tendo o acolhimento. Mas a imagem da paternidade que revela-nos as Escrituras é de um pai que cuida, que protege. E é interessante que a gente sempre diz assim, né? A mãe gerou um filho. Na verdade, quem gera é o pai. A Mel está grávida. A Mel vai estar gestando o bebê. Ela é a gestante, mas quem está gerando é o Hudson. Por isso que você olha nas escrituras, diz assim: fulano gerou ciclano, que gerou beltrano, que gerou... Não diz o nome das mulheres, mas diz o nome do pai, porque isso tem a ver com geração. É por isso que Paulo, debatendo com os filósofos, falou: nós somos geração dele, desse Deus que quem nós vivemos, nos movemos e existimos. É assim. E como é que o pai gera? O pai gera, diferente da mãe que gesta, o pai gera nos braços, no bolso e no coração. O pai gera protegendo seus filhos. O pai gera cuidando, provendo, sustentando no bolso. E o pai gera amando e acolhendo seus filhos. É isso que um pai faz. Essa é a expressão da masculinidade, da paternidade. É assim que Deus faz. Deus cuida de nós, Deus nos protege, Deus nos ama. Quantos livramentos nós já recebemos e a gente não tem noção do que Deus já fez. Quanto amor Deus já nos envolveu em seus laços amorosos e a gente não tem noção. Se Deus não tivesse nos acolhido, nós sequer estaríamos aqui. Quanto cuidado, quanta direção. Quando a gente para contemplar a vida e ver assim o cuidado de Deus nos mínimos detalhes, nosso coração se enche de gratidão pelo amor revelado através das Escrituras. E assim então eu encerro a minha mensagem apresentando aqui alguns pontos para nós refletirmos e praticarmos. E o primeiro deles que eu quero apresentar a vocês é que para vencer a ansiedade é necessário confiar no que diz a palavra de Deus. Só tem um jeito de nós vencermos a ansiedade. Eu recomendo, se você tem crises, se você tem o diagnóstico já mesmo, se é algo patológico, de repente uma disfunção hormonal, há pessoas assim.
Já conheci pessoas que tinham problemas endócrinos e isso estava gerando ansiedade. Aconselho mesmo que procure um médico, que procure um terapeuta, que faça o tratamento necessário. Mas o que vai fundamentar a sua cura plena e total é confiar no que diz a palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passa, irmãos. A palavra de Deus permanece a mesma, ela é imutável, infalível e inerrante. A palavra de Deus permanece a mesma. Independente do que o Senhor queira que eu viva, que eu passe as experiências, Ele vai cuidar de mim, porque Ele disse isso na sua palavra. Segundo, faça o que está sob sua responsabilidade. Não antecipe os problemas. Não deixe de fazer o que Deus disse para fazer. Tenha uma vida disciplinada. Eu sei que essa palavra, hoje ela soa um pouco forte demais, né? Disciplina. Mas a Bíblia nos apresenta o que nós chamamos de disciplinas espirituais. Orar é uma disciplina. Jejuar é uma disciplina. Ler a Bíblia diariamente é uma disciplina. Assim como você se alimenta bem, como você se exercita bem, ou deveria fazê-lo, assim como você cuida das suas coisas, cuide da sua vida espiritual. Faça aquilo que deve ser feito. E não fique se antecipando. O amanhã trará consigo seu próprio mal. O Senhor disse, basta cada dia seu próprio mal. Então, assim, o dia de hoje já tem algum problema? Então, viva só o de hoje. Deixa o de amanhã para amanhã. Porque a gente não tem o controle sobre as coisas. Em último, proteja sua mente contra a ansiedade, mantendo uma vida espiritual saudável. Ore mais a Deus. Peça ao Senhor que revele para você, Deus, quais as áreas da minha vida eu preciso mudar. Às vezes é na linguagem, às vezes é no ficar protelando as responsabilidades. Às vezes é no trato com a esposa, com o marido, com os filhos. Às vezes é nos negócios. De repente, a falta de entusiasmo seja fruto de uma vida espiritual enfraquecida, raquética, cobalida, sabe? Aquela espiritualidade fraquinha. Nós precisamos amar mais a Deus. Nós precisamos levar mais a sério o que diz a palavra de Deus. Nós precisamos de mais engajamento. Essa linguagem hoje tecnológica, né? A gente está muito engajado nas redes sociais, mas pouco engajado na vida espiritual. A gente vê de tudo, irmãos, de tudo. Tem todo tipo de igreja que vocês imaginaram. Desde questões ideológicas a enriquecimentos ilícitos, pastores poderosos, influentes, multidões que são arrastadas pelo movimento de rebanho, mas poucas pessoas independentes mentalmente para pensar, para avaliar, porque todo mundo está buscando uma fórmula. Vocês já perceberam isso? Todo mundo quer assim, qual a fórmula para resolver os meus problemas agora, o mais rápido possível. Como se fosse um iFood espiritual, né? Poxa, eu vou ouvir uma palavra hoje e tudo vai ser resolvido. Isso não existe. A Bíblia nunca nos apresentou transformação delivery. O que Jesus fez foi discípulos. Você já viu discípulo no iFood? Fast food? Você já viu o discípulo rápido assim? Não existe isso. A vida de discipulado é uma jornada. É um caminho longo. Nós estamos, como disse o apóstolo Pedro, nós somos forasteiros em terra estranha. Nós estamos aqui como forasteiros mesmo. Imagine aquela figura que nós apresentamos no início da mensagem do Vinde a Mim. Vocês perceberam que é um peregrino, uma pessoa com a mochila nas costas, subindo uma montanha. Esse é o caminho, com dificuldades, com impedimentos, com momentos de cansaço. Há momentos em que nós vamos chorar mesmo. Haverá dias na nossa vida em que nós vamos sentar à beira da nossa cama e dizer, Senhor, tem misericórdia de nós. As pessoas que nós amamos nos deixarão em algum momento. Seu pai, sua mãe, seu cônjuge.
Mesmo que você envelheça com saúde, você não é eterno, você vai perder essas pessoas. Seu emprego, alguma coisa vai acontecer em um determinado momento. Esse é um processo na vida de todos nós. A vida não é a mesma o tempo todo. A vida se apresenta das maneiras mais incríveis e imprevisíveis que a gente pode imaginar. Se eu tivesse o controle da minha vida, eu queria viver só coisas boas. Só coisas boas. Eu queria que todos da minha família se convertessem. Eu queria que o meu pai, que tem 83 anos, fosse um homem piedoso, que eu pudesse ir lá na casa dele e ouvir ele falar do Evangelho. Seria uma coisa tão maravilhosa. Mas não é assim. Eu queria ter a capacidade de fazer tantas coisas, mas não é assim que funciona. Mas uma coisa eu posso fazer: buscar o reino de Deus e a sua justiça. E viver intensamente o propósito de Deus para mim. Eu não vou viver a jornada de outros. Cada um de nós tem uma jornada. Às vezes a gente olha os outros e quer viver a vida do outro. Esse mundo de comparação, de performance. Não é? Os influencers não falam assim: olha, eu fui do 0 a 1 milhão em um mês. Se você fizer exatamente isso que eu estou te dizendo aqui, se você comprar o meu curso, e você também vai ser assim. Não é assim. Não é assim. E o algoritmo sabe de tudo que a gente quer. Impressionante. De vez em quando eu abro o YouTube e me aparece alguém dizendo assim: se você usar óleo de coco, você não vai ficar careca. Eu fico pensando assim: como ele sabe que eu tenho essa preocupação? Você começa a fazer exercício e de repente aparece um homem lá com um shape e ele diz assim: olha, se você fizer esse exercício 3 vezes por semana, eu te garanto, em 6 meses eu compro o meu curso. Mas a vida não é fácil. Quem alcança as coisas sabe que é todo um processo. Então eu quero convidar você nessa manhã, diante desse Deus de promessa, a viver essa jornada, a viver esse processo, essa caminhada, para juntos nós vencermos a ansiedade. Posso pedir para você ficar em pé? Vamos orar? Senhor, nessa manhã nós queremos bendizer o Teu nome mais uma vez. E agradecer ao Senhor porque nessa série de ministrações nós temos aprendido muito sobre os ensinos de Jesus e como viver sob o seu cuidado. E nessa manhã nós refletimos sobre a ansiedade que muitas vezes nos acomete, não só a nós, mas a nossa família, e os prejuízos que elas trazem. Ora ficamos preocupados porque não temos, ora ficamos preocupados porque temos demais. Ficamos preocupados porque estamos doentes, ficamos preocupados com medo de ficar doente. Nos preocupamos e ficamos ansiosos, ó Deus, porque as coisas estão dando certo e nós não esperávamos que acontecesse tão rápido assim, e às vezes ficamos ansiosos porque achamos que não vai dar certo a longo prazo. E nós nos entregamos à ansiedade. Isso gera em nós tristeza, gera em nós inquietação, rouba a nossa paz. Mas nessa manhã nós queremos entregar tudo ao Senhor e queremos confiar plenamente no que diz a Sua palavra e queremos buscar o Teu reino, queremos viver a Sua vontade. Sabemos que nunca faltará o pão sobre a mesa, nunca faltará a bebida, nunca faltará a comida, nunca faltará a vestimenta, mas nunca faltará o amor, a justiça, a paz. Nunca faltará, acima de tudo isso, a presença do Senhor na nossa vida e na nossa casa. O Senhor é mais importante do que tudo aquilo que temos, porque o Senhor é o que nos dá sentido de vida, sentido de existir. Por isso, a nossa vida não consiste nas coisas que adquirimos ou nos nossos planos e sonhos. A nossa vida não consiste nem sequer na nossa própria casa ou família. A nossa vida consiste em glorificar ao Senhor. É para isso que nascemos e é neste propósito que nós viveremos, porque Tu és um Deus de promessa. Em nome de Jesus oramos. Amém.